fazer novos inimigos, eu gostaria de convidar agora para a tribuna o presidente da Associação Nacional de Advogados e Juristas Brasil-Israel, Dr. Carlos Roberto Schlesinger. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, ilustres componentes da mesa, público presente, eu tenho a honra de representar a Associação Nacional de Advogados e Juristas Brasil-Israel, uma entidade que foi constituída no ano de 1975, na cidade do Rio de Janeiro, e que é composta por advogados que aceitem os seus princípios, os seus estatutos, e é vinculada à International Association of Jewish Lawyers and Jurists, que é uma associação que congrega advogados judeus do mundo inteiro e que tem sede, inclusive, na ONU, como ONG, onde opina em temas de racismo e de proteção de direitos humanos. Eu faço essa introdução para lembrar que a nossa legitimidade, o nosso interesse advém desse compromisso histórico com a matéria de direitos humanos e que nos chamou a atenção esse conflito aparente entre o princípio inabalável da laicidade do Estado brasileiro, consagrado no artigo 19, inciso 1º da Carta Constitucional, cotejado com o texto do artigo 11, parágrafo 1º, do acordo celebrado entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé, aprovado pelo Congresso Nacional e promulgado pelo Presidente da República, e que se tornou, portanto, parte do nosso direito objetivo. Já adianto que a nossa intenção é de prestigiar integralmente os termos da ADI 4439, que traz no seu corpo, na sua redação, todos os elementos jurídicos e de ordem constitucional que levam à necessidade imperiosa da sua aprovação e do provimento por este Supremo Tribunal Federal. E digo isso genericamente porque seria despiciando destacar-lhe trechos, trazer excertos dessa manifestação, que já é do conhecimento público, e aqui não se trata, nesse momento, de uma participação jurídica ou processual. Na verdade, o que Vossa Excelência está fazendo é auscultando a sociedade brasileira, né, tentando entender qual o pensamento da sociedade, desses setores que tem que formar, ajudar e colaborar na decisão de Vossa Excelência, que Vossa Excelência levará ao tribunal. Portanto, nós vamos repetir até a saciedade que a nossa inabalável crença na necessidade de proclamação do caráter laico do Estado, que entendemos que está ameaçado pelo acordo celebrado com a Santa Sé. E, ao mesmo tempo, eu já me contradizendo com o que falei anteriormente, que não ia tirar nenhum excerto da ADI, eu acho muito importante que se destaque que a única forma, e aí eu cito a ADI, a única forma de compatibilizar o caráter laico do Estado brasileiro com o ensino religioso é o da adoção do modelo não confessional. O modelo confessional é inaceitável e, embora, como eu vá talvez mencionar adiante, a nossa posição seja que não deva existir ensino religioso de forma alguma, nós sabemos que talvez seja necessário modular esse princípio da laicidade com o preceito do artigo 210, parágrafo 1º, porque nós não podemos transformar isso numa emenda constitucional na sede da ADI. Portanto, a modulação recomendável seria aquela que sugere, talvez, a procuradora, né, no sentido de
aceitar, acatar de alguma maneira o modelo não confessional. Nós somos contrários mesmo ao ensino religioso dentro da escola pública, mesmo que em caráter facultativo, por entender que o Estado, assim procedendo, estaria inserindo de uma forma sutil um conteúdo axiológico na mentalidade dos alunos, um conteúdo de valor, não é? E são alunos da mais tenra idade que frequentam a escola pública, não é? Isso já foi aqui repisado, mas é importante, o Estado não pode inserir valores, o ensino não pode inserir valores, o Estado é um prestador de serviços nesse sentido. O Estado, quando interfere na educação, só pode fazê-lo para prestar serviço à cidadania, e a cidadania é aquela que nós contratamos através de nossa Constituição. Esse acordo, ele insinua sutilmente uma distinção entre o ensino religioso, que seria o que ele deveria afirmar, mas ele proclama sutilmente, e eu ouso dizer isso, a prevalência de uma religião. Ele se refere à religião católica e a outras, sem, contudo, identificá-las. E isso aí seria, embora não seja um penalista, mas seria, paradoxalmente, quase uma lei penal em branco, não é? Seria você conceder a interpretação das outras religiões. Quais são as outras religiões? Não é? Que religiões são essas? Quais são essas religiões que serão acatadas como boas religiões ou merecedoras desse beneplácito do ensino religioso? Portanto, seja católica ou qualquer outra religião que sutilmente se sugere ensinar, o fato é que esse ensino, o ensino confessional religioso, não se compatibiliza com a laicidade do Estado. Nesse sentido, entendemos cabível, se não existe alternativa, a proposta da ADI de proclamação de decisão parcial de inconstitucionalidade com a redução do texto para a supressão da expressão católico e de outras confissões religiosas, que, no dizer mesmo da ilustre procuradora, aponta para a adoção do modelo confessional de ensino religioso nas escolas públicas. Uma das maiores conquistas do avanço civilizatório foi, sem dúvida, a separação entre Igreja e Estado. São entidades incompatíveis entre si, e o mal que a invocação do poder divino para o Estado trouxe à humanidade é um mal que nós devemos evitar. Desde tempos imemoriais, essa invocação perpetuava dinastias, do Egito antigo ao Japão quase moderno, passando pelas casas reais europeias, e disso não escapou mesmo o Brasil monárquico. A quebra dessa prática inicia-se em meados do século XVI, com Martinho Lutero, ao fundar a Igreja Protestante, e que defendia um governo civil não interventor. A partir daí, a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América repete este preceito, e consagrado pelos revolucionários franceses de 1789, que criam modelos que seriam repetidos pela Europa e, via de consequência, adotado pelo Brasil mesmo pela Constituição Republicana de 1891. Os Estados modernos e com maiores avanços não permitem a intervenção da Igreja e a religião na educação, de novo, por vislumbrar neste campo a possibilidade de indesejável interferência na formação do futuro cidadão. Não se confunda essa laicidade com laicismo, porque o laicismo já é uma tomada de posição, o laicismo é uma negativa da religião e conduz a exemplos como o da França, que aboliu totalmente a possibilidade de utilização de símbolos religiosos, o que, aliás, não é a tradição brasileira. Nós não podemos também seguir essa linha do laicismo, porque essa não é a nossa tradição. A nossa tradição eu vou agora usar uma expressão religiosa. Eu comungo com o doutor Gilberto quando ele diz que nós não devemos falar em tolerância. Tolerância dá uma impressão de uma superioridade, de uma concessão. E o direito à religião, o direito a escolher a sua religião, é um privilégio do ser humano. O direito de mudar de religião é um privilégio, é uma capacidade, é quase um direito natural do ser humano. Não há tolerância, existe isso sim, respeito. Isso é que nós devemos cuidar. Quem quiser educar os seus filhos dentro da tradição religiosa, que o faça nas escolas próprias.
e isso é um direito seu, nada mais sendo exigível em termos de interferência do Estado, senão o de respeitar o direito de escolha do indivíduo. Portanto, a escola, se quiser ministrar, ou se for necessária essa compatibilização, essa modulação, que ministre essa matéria sob a forma facultativa, mas que não conceda privilégios, nem insinue distinções entre grupos, criando escalas de valores de qualidade diferenciados entre as religiões. A proposta da assim chamada concordata mesmo, né, entre a República Brasileira e a Santa Sé, insinua um proselitismo religioso que é inaceitável pelas razões expostas com brilho e clareza pela ADI. Eu não sou expert em educação, não é essa a minha área, mas ao me preparar para essa audiência, eu encontrei exemplos chocantes, né, de interferência do Estado em educação e proselitismo. Alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, isso aconteceu com a sugestão de contratação de professores específicos para ministrar essa matéria religiosa. Isso aí é inaceitável, até porque, pela pluralidade das religiões e das crenças, não há possível capacitar a escola e, muito menos, escolher como professores adeptos de determinadas religiões. Isso seria contraditório até com o próprio propósito aparente de conceder um caráter múltiplo à interpretação religiosa. Em São Paulo, há algum tempo, tentou-se, até um providencial veto do governador, um projeto chamado Deus na Escola, financiado pelo poder público, com cartilhas. Eu não vou exercer juízo de valor sobre isso, mas é dinheiro público aplicado em formação religiosa excludente. É uma formação religiosa excludente. Então, nesse sentido, nós não queremos isso. O Brasil não quer isso. As crianças iniciavam seus dias de estudo entoando hinos e orações coletivas. Nós não queremos isso, uma ação excludente do diferente e que, na contramarcha dos avanços da humanidade, introduza conceitos, preconceitos e distinções. E, nesse sentido, a ANAJUB, que representa, em sua maioria, os advogados de origem judaica do Brasil, alia-se aos pedidos constantes da ADI, exatamente na ordem que foram formulados, inclusive pedido final alternativo. E, senhor ministro, eu não posso deixar de lembrar também, e público, a emergência da criação de 2 mecanismos de suma importância para o crescimento da consciência nacional. É fundamental, isso sim, que se crie a disciplina de estudo da história das religiões, de forma a ensinar a compreensão da crença do outro, a história da cultura do outro, destruindo parâmetros milenares de preconceitos e ódios injustificados, que levaram por distorções perversas a desvarios como o martírio dos católicos, o massacre dos huguenotes, o desrespeito aos cultos matriz africana, o holocausto judaico de testemunhas de Jeová durante a Segunda Guerra. Isso tudo tem origem no desconhecimento, primitivamente no desconhecimento, e depois isso leva a essas distorções perversas. É imperiosa a criação dessa cadeira, de forma a que se aceite, se compreenda, se possa avaliar a religião do outro sem nenhum tipo de filtro. E uma outra cadeira, essa sim obrigatória, deveria ser em todas as escolas públicas e privadas, a do ensino de direitos humanos e de cidadania, da primeira série do primeiro grau à última série da universidade. É a única solução para a formação de cidadãos brasileiros, porque, a partir daí, evidentemente, em suas diversas gradações, se ensinará a criança a não ter receio do guarda da esquina e o adulto a não ter receio da autoridade. Ensinando respeito, já concluo,
a obediência à lei justa, o direito alheio de agir, de pensar, de acreditar. E, nesse momento, o Brasil, que Stefan Zweig previu como o país do futuro, será o país do presente, o país que nós queremos, uma nação generosa, como já é, e dadivosa, como já dizia a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel, onde dizia que aquele escriba que, em se plantando, tudo dá. Se nós plantarmos respeito e conhecimento aos alunos das escolas públicas brasileiras, nossos futuros cidadãos dessa nação que amamos só poderão nos dar aquilo que merecemos. Muito obrigado. Agradeço ao Dr. Carlos Roberto Schlesinger. Incluiria, dentre as tragédias do século XX, Schlesinger, o massacre dos armênios, no início do século, igualmente.